Recebam todos a doce, santa e maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Para quem não me conhece, eu sou o pastor missionário Marcelo Gomes, sou presidente do Ministério Missionário Itinerante chamado Deus é Fiel. Eu estou aqui nesse meu pronunciamento, não na intenção de julgar, não estou na intenção de criticar, difamar ou colocar lenha na fogueira, como muitos estão fazendo. Eu quero primeiro expressar o meu carinho particular pela Igreja Deus é Amor. É uma igreja que, primeiramente, eu quero que vocês entendam, não sou membro da Igreja Deus é Amor, mas tenho me espelhado em muitas doutrinas que a Deus é Amor, através do saudoso missionário Davi Miranda, tá? Ele aplicou na Igreja de Cristo. Essa foi, vamos dizer, a minha paixão, a minha admiração por essa linda igreja que Deus revelou ao missionário saudoso Davi Miranda. Davi Miranda pai. Amados, tem acontecido certas coisas nesses últimos dias que têm sido servido para a mídia, na verdade, de especulações. E dentro dessas especulações, uma pessoa publica algo, uma outra pessoa publica algo diferente, e a terceira pessoa se aproveita dessas publicações para se promoverem. Eu quero deixar bem claro aqui que a minha intenção não é nenhuma dessas três. Graças a Deus, eu não preciso disso e não defendo esse tipo de postura, esse tipo de conduta. Eu venho aqui em particular como um admirador da Igreja Pentecostal Deus é Amor e venho tocar em alguns pontos. Vamos mencionar alguns pontos que estão acontecendo na Igreja Pentecostal Deus é Amor e vamos falar na direção do Santo Espírito de Deus. Isso que é importante, porque muitas pessoas estão chutando, muitas pessoas estão pegando carona, muitas pessoas estão falando na carne, estão esquecendo que tudo que nós fazemos tem que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro orado, segundo confirmado e terceiro na direção do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós faremos através desse vídeo, para que possamos ter 100% de certeza do que estamos fazendo, principalmente quando se diz respeito a uma das igrejas do Senhor na face da terra. Para quem não sabe, a igreja do Senhor é a menina dos olhos de Deus, e ai daquele que tocar, e ai daquele que deturpar a igreja de Cristo na terra. Eu quero deixar isso bem claro para que vocês comecem a entender determinados acontecimentos. Para nós começarmos a falar sobre isso, eu preciso pegar duas provas concretas para que vocês entendam o que eu vou falar. Eu tenho base no que eu vou falar do fundador desta tão linda obra missionária chamada Deus é Amor. Eu tenho duas provas. Os meus argumentos serão baseados na fala do fundador antes de partir, para que vocês entendam o que nós vamos falar a partir daqui para frente. Amém? Prestem atenção, primeiramente, nessa fala do missionário. Essa aqui é autêntico, é verdadeiro, isso aqui não é fake, isso aqui não é invenção, isso aqui é a fala do missionário, tá? Vou colocar aqui para os irmãos, para que os irmãos entendam.
depois de viúvo, viúva. Solamente puede casarse después de viudo o viuda. Não se engane não. No se equivoquen, no. Se você não abandonar, Si usted no abandona os adultérios se vai pro inferno. tus adulterios, te vas hacia el infierno. O nosso Deus não é brincadeira. Porque nuestro Dios no es broma. Estou ouvindo milhões e milhões de ouvintes. Están escuchando millones y millones de oyentes. Anjos dente, pastor mundano. Bruja estudiante, pastores mundanos. Você sabe que eu estou com a verdade Y ustedes saben que yo estoy con la verdad na minha mão en mis manos para combater a mentira de vocês. para combatir la mentira de ustedes. Quando vocês dizem que não tem nada demais os crentes de ter televisão em casa, Cuando ustedes dicen que no hay nada demasiado que los creyentes tengan televisión dentro de su casa, está mentindo para os irmãos, para as irmãs. estás mintiendo para los hermanos y a las hermanas. Se tornou mentiroso. Te has convertido en un mentiroso Que estou recolhendo o mundo dentro da casa dos irmãos, das irmãs. porque recogen el mundo dentro de la casa de los hermanos y hermanas. Deixa eu ler aqui um pedacinho só da palavra. Deje que yo lea un pedacito solamente acá de la palabra. São Marcos, San Marcos, Escute que ele vai ler. já digo já para vocês. ya les digo enseguida a ustedes. Quem dá glória a Deus? Vocês estão tristes com poder combater o pecado? Nós somos o Espírito Santo. ¿Se han quedado tristes porque estoy combatiendo el pecado? No soy yo, no. Sí, el Espíritu. Eu tô deixando o vídeo na íntegra para vocês entenderem. El divorcio, Capítulo 10. capítulo 10 de San Marcos. Glória a Deus. Posso ler aqui do verso 7 a seguir. Voy a leer acá desde el versículo 7 en adelante. Por isso deixará o homem, Por esto dejará el hombre o seu pai a su padre e a sua mãe, y a su madre e unir-se-á y se unirá a sua mulher, a su mujer e serão os dois y los dos serán uma só carne. una sola carne. E assim Así já não serão dois, que no son ya más dos, mas uma só carne. sino una sola carne. Compreenderam? ¿Han comprendido? O primeiro casamento dos jovens. El primer matrimonio de los jóvenes, Aí está o mistério do casamento. ahí está el misterio del casamiento. Quando eles se casam jovens, Cuando se casan los há jóvenes, mistério de Deus aí. hay un misterio de Dios allí, Que eles passam a ser uma só carne que ellos pasan a ser una sola carne diante de Deus. delante de Dios. Não são duas pessoas, mas não. Ya no son más dos personas, no, São uma só diante de Deus. sino que solo una delante de Dios. Note bem que coisa tremenda é o mistério do casamento. Noten bien qué cosa tremenda es el misterio del casamiento. O mistério de Deus foi Deus quem instituiu o casamento. El misterio de Dios ha sido Dios que ha instituido el casamiento. Vamos ler mais para vocês terem ideia. Vamos a leer más para que tengan idea. Portanto, que Deus ajuntou, Por tanto, lo que Dios juntó, não separe o homem. no lo separe el hombre. Está vendo? ¿Están viendo? E eles estão aí separando os casais. Y ahí están separando los matrimonios Através do divórcio. por medio del divorcio. Outros só se separam se amiga com outro, com outra. Y otros se separan y se concubinan con otro o con otra. Isso tem que acabar em nome de Jesus. Y esto hay que terminarse en el nombre del Señor Jesús. Porque o segundo casamento, Porque el segundo casamiento, você tendo a mulher viva, teniendo a tu mujer viva, já não é uma carne só mais. ya no es más una sola É carne, duas carnes. sino que dos carnes. Já não é uma pessoa mais só diante de Deus do segundo casamento. Ya no A primeira fala do saudoso. Vamos para a segunda fala do saudoso. Tá rolando o aniversário Magalu. Deixa eu tirar esse comercial aqui, porque ele começa com um comercial. Deixa eu só remover, para que entre logo a fala do saudoso. Preste bem atenção. São 3 vídeos para que vocês entendam. Qualquer igreja, por mais santa que seja, Derrumba cualquier iglesia por más santa que sea. divórcio, Divorcio. se casar com outro, com outra. Casarse con otro y con otra. Política, Ele vai falar. derruba a igreja também. Derrumba iglesia también. Põe político no púlpito, dentro da igreja, En el derruba a altar, igreja. dentro de la iglesia. E também a televisão. También a televisión. Qual seja a igreja que for. Sea la iglesia que fuera. Eu vou partir logo como Jesus. Vai partir, ó. A doutrina que temos pregado, Tiene que a ser la palavra, doctrina para de a la igreja não cair. La que no caiga.
Olha bem, Mire bien. se um dia esta igreja, Si un día mas eu partir para o Senhor, yo puedo partir hacia el Señor, que eu creio que todo mundo vai me respeitar até eu estar todos com vida, me respetarán hasta estar mas se um dia conmigo. eu partir para o Senhor, Pero cuando parta hacia el Señor, e a nova diretoria que virão, as novas diretorias que virão, nueva directoría que não vendrá, sabemos quem são no eles. sabemos quiénes son ellos. Se liberar a televisão, Si liberan la televisión, o divórcio el divorcio e a política, y la política, sabe que a nossa igreja está derrotada igual às outras. Isso é a fala dele antes de partir. Saudoso missionário Davi Miranda. Grite amém. Agora temos de políticos que vão nessas igrejas, está cheio de político lá no púlpito. tipos de políticas, está lleno de políticos en el Esse aqui tem algum político. Fíjense aquí algún político. Eles nem vêm porque nós não, nem deixamos eles vir porque falaram. Não Isso é uma fala do missionário para a igreja Deus e Amor. Você tem que converter a Jesus. Em poucos dias, Dice Jesús en pocos vi um días. pastor aí de uma igreja muito famosa, aquele que tem uma doutrina santa. Tenía doctrina santa. Vocês sabem qual que é a Assembleia de Deus, ¿Saben né? cuál es la asamblea de Dios? Ele pediu oração para mim. É um mundano terrível. Es un mundano terrible. Pegou a minha missionário. Eu sou que abençoado tanta gente. Dijo, tú que has E bendecido abençoa a tanta mim gente. também. Díceme a mí también. Pegou a minha mão direita e pôs na cabeça dele. Agarró mi mano, puso en su Ore cabeza. por mim. Ora por mí. Aí eu comecei a orar. Y comencé a orar. Sai, demônio da política. Sai desse pastor, demônio da política. Sai, demônio da televisão. Ele está repreendendo porque ele é contra o pastor na política. Sai, demônio do adultério. Vou pegar outro vídeo aqui para finalizar e vou entrar na minha fala. Inclusive, irmãos, Incluso, hermanos, eu estava sabendo ontem, minha esposa está falando comigo. yo estaba sabiendo ayer, mi esposa hablaba conmigo. Vou botar, como é que fala? É suíte, não é suíte, aquele computador que a pessoa escreve toda o seu diário que ele passa, como é que chama? Tweet. Twitter, É Twitter. Twitter. E outro como chama? Y otro se llama Facebook. 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 Esses dois são instrumento do diabo. Son instrumentos del E diablo. muitos crentes caíram no laço do diabo Y aí. muchos creyentes cayeron en la trampa del diablo. Escrevendo o diário da sua vida ali. Están escribiendo el diario de su vida Isso así. é de Satanás. Eso es de Satanás. Isso não é de Deus. Eso no es de É o Dios. inferno se levantou contra El você. infierno que se ha Para te levantado contra enganar. ti, para te engañar. Esses aparelhos diabólicos. Esos aparatos diabólicos. Escrevendo o diário da tua vida. Escribiendo diarios de tu vida. Até do teu relacionamento Até de tu com a relacionamiento tua esposa. con tu esposa. É isso é do diabo. Diablo. É de Eso Satanás. es de Satanás. Escrevendo até Escribiendo hasta o teu diário, a tua vida diária. tu vida íntima, diaria. Que você tem relação com as mulheres que não são tua esposa. Tu relación con las mujeres que no Vê ven que é Satanás em tua vida. en su vida. Sai, demônio Salga demonio del Twister. Twitter. Sai, demônio desse estado. Salga demonio del Está Facebook. vencida pelo sangue de Jesus. Por la sangre de Jesús. Quantos crentes Hermano, ¿cuántos creyentes perderam a coroa perdieron la corona? que não vigiaram. ¿Por qué no vigilaron? Jesus disse: eis que Satanás Jesús dijo que ao vosso Satanás redor, está puesto alrededor, bradando leão, rugiendo como león, bradando como leão brabo, rugiendo como un león para rugiente, você escrever para que usted escriba diário nos tweets, en el diario, en el Twitter, nos Twitter, en los Twitters, e no outro como en chama? el Facebook. Facebook. É É, verdade. quantos crentes já estão caídos já da graça, ¿Cuántos creyentes cayeron de la em gracia? pecado diante de Están Deus, en pecado delante de porque não Dios. vigiaram. ¿Por qué no vigilaron? Satanás veio para te enganar, Satanás vino para te engañar. te enganou. Y él te engañó. Escapa dele agora. Fuge de él ahora. Fuja! Fuja. Porque Deus quer te dar vida! Porque Dios te quiere dar vida. com Y abundância! vive en abundancia. Vou parar aqui, amados, para que o vídeo não fique muito longo. Amados, a Igreja Pentecostal Deus é Amor foi fundada pelo missionário saudoso Davi Miranda. E quando ele fundou essa obra, Deus a revelou o que tinha que colocar nessa obra de Deus, no tempo da glória de Deus. Amém? E assim ele fez. Esses áudios aqui são dele, do próprio saudoso, antes da partida dele. Ele deixou essas orientações, eu quero deixar bem claro, deixou para a igreja Deus e Amor, quando ele partisse, que essas informações
essas ordens do presidente fundador da Deus e Amor fosse colocado em prática e em obediência. Essa foi a ordem que ele deixou antes de partir. Ponto. Para que vocês entendam o que está acontecendo no presente momento. Acontece um momento da Deus e Amor em que o presidente, Deus o recolhe. Deus resolveu recolher o seu servo. Recolheu. Amados, eu vou começar primeiramente falando sobre RI. RI significa Regimento Interno. Eu tenho a minha visão, eu tenho o meu pensamento sobre o RI de qualquer igreja. Eu não concordo que um presidente de uma igreja ele seja vitalício. Eu não concordo. Por que que eu não concordo que um presidente de uma igreja, no regimento interno ou no estatuto, seja o que for, seja vitalício? Porque todo ser humano, ele está propenso a errar, falhar, pecar, tropeçar, negligenciar, se afastar da doutrina, se afastar de Deus, da presença de Deus. Então, eu sou contra esse ponto, esse artigo que coloca que o presidente tem que ser vitalício. Eu não concordo, porque quando eu vejo essa palavra vitalício, me dá a entender que está constituindo algo no regimento interno como se fosse um rol de família, não uma igreja, como se fosse uma pessoa detentor de um poder de uma igreja que ficasse num círculo familiar. É como se fosse uma herança, é como se fosse uma empresa. É por isso que eu discordo que o presidente, seja de qual for a igreja, ele seja vitalício. Eu discordo. Eu discordo por quê? Porque, na verdade, quem manda na igreja é Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, se uma membresia estiver insatisfeita com a igreja, não é a diretoria que vai prevalecer. Porque a diretoria para a existência de uma igreja depende, primeiramente, de Deus, segundo, da satisfação da membresia. A igreja é constituída por membros. Porque se os membros estiverem insatisfeitos, eles vão sair. Eles não vão permanecer naquela igreja. Certo? Primeiro ponto que eu quero colocar para nós destacarmos e entendermos certas coisas que estão acontecendo, tá? Nesse princípio, após Deus recolher, tá? O saudoso missionário Davi Miranda constituíram de forma de consideração a sua esposa Ereni. Eu entendo, amado, que quando se faz isso, é como se estivesse passando uma herança de uma pessoa para outra. E eu não vejo isso dentro da igreja. Eu vejo sim que pessoas têm que trabalharem na igreja para Jesus dentro das suas vocações, dentro dos seus chamados, constituído por Deus, não como herança. Eu sou o presidente, pai, é obrigatoriamente passar para a esposa, para filho, para neto, etc. Eu não concordo com isso, porque dá a entender que é um círculo familiar constituído como se fosse uma herança. Igreja não é herança, chamado não é herança, é vocação, é chamado. Quem tem que exercer a função é quem Deus constituiu, quem ele escolheu, quem ele chamou, quem ele preparou, quem ele capacitou para exercer tal função. Prosseguindo, constituíram a nossa amada, querida, que eu admiro muito, Ereni Miranda, esposa viúva do saudoso missionário Davi Miranda, que na verdade segundo ela, recebeu uma revelação que o seu neto era o sucessor do saudoso
Davi Miranda. Amados, eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para criticar. Vocês, para quem me conhece, sabe que eu não gosto de me envolver em coisas alheias. Não gosto, porque eu acho que perde muito mais tempo do que edifica. A minha visão é pregar a palavra, porque edifica muito mais. Se concentrar em pregar a palavra. Mas nesses últimos dias aconteceu algo com a cantora Léa Miranda, e eu vou chegar nesse ponto. É por isso que eu tenho que trazer detalhes por detalhes para você entender. O neto de Ereni Miranda, ele pode ser até o sucessor. Parabéns. Mas não agora. Por quê? É muito fácil, você que é espiritual, você que é uma pessoa que ora, você que é uma pessoa que tem intimidade com Deus, você vai ver nitidamente que ele ainda está prematuro. Ele está prematuro, ele não está capacitado ainda, tá? Ele não está maduro ainda, não tem a experiência ainda, e vou ser bem sincero para todos vocês que estão me assistindo através desse vídeo. Ele não chega a 10% da espiritualidade que o saudoso missionário Davi Miranda tinha. Então eu vejo o seguinte, amado, para você assumir uma igreja como a Deus e Amor, com a estrutura que o missionário Davi Miranda tinha, que Deus revelou, capacitou e derramou sobre ele o Espírito Santo e a unção, tem que ser pelo menos uma pessoa à altura do saudoso ou acima dele. Acima dele. E particularmente hoje, eu não vejo esse neto preparado para assumir essa tão grande responsabilidade. Eu não vejo, porque é uma grande responsabilidade espiritual, de unção, do Espírito Santo sobre a vida da pessoa, a capacidade e a experiência. E ele não tem isso no currículo dele. Não tem, não estou julgando, não estou criticando, estou aqui fazendo um comentário que é real, que é verdadeiro. A maior prova disso são as consequências do que está acontecendo. As consequências. Hoje estão mudando muitas coisas na Deus e Amor. Ou seja, mudando aquilo que o próprio Deus revelou ao fundador, presidente, saudoso, missionário Davi Miranda. Então estão mudando. Se você está mudando uma coisa que foi revelado por Deus, automaticamente a Bíblia diz que nós estamos desobedecendo. Se está desobedecendo, automaticamente vai ter retaliações. Automaticamente vai ter consequências em relação a isso. Um dito popular que é muito certo e verdadeiro diz que o time que está ganhando não se mexe. E após Deus recolher o saudoso missionário Davi Miranda, mexeram numa porção de coisas na igreja Deus e Amor. Principalmente o que diz respeito à doutrina, usos e costumes. Isso é gravíssimo, amados. Você está tocando na menina dos olhos de Deus. E Deus não deixa isso impune. Deus, ele vai cobrar. Deus, ele vai cobrar. Nada foge dos olhos de Deus. Nada foge. Repito, foi uma revelação que Deus deu ao saudoso missionário Davi Miranda. E estão alterando, estão modificando. Partindo desse princípio, está tendo as consequências negativas. Pessoas estão saindo dessa igreja, pessoas não estão tendo mais a visão que tinha antes, e uma das coisas principais que eu sempre prego e aconselho, os sinais de Deus estão sumindo. Preste atenção, não sou eu que vou testificar isso. É a mídia, os próprios irmãos e os próprios membros. Ao invés dos sinais de Deus
estarem manifestando nessa linda obra criada por Deus, o que está se destacando na mídia são informações negativas que envolvem escândalo de várias maneiras, de várias proporções. Então, a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de paz, não é um Deus de contendas. Se você está na direção de Deus, se você está fazendo a vontade de Deus, não vai gerar escândalos. A mídia não vai pegar e ficar difamando aquela determinada igreja, que é o assunto em apreço que nós estamos comentando. Amém? Tudo isso acontece por causa de uma atitude. Toda ação tem a sua reação. Você colhe aquilo que você plantou. Amém? Então, pelo fato de não terem preservado a ordem que Deus, presta atenção, Deus revelara ao saudoso Davi Miranda, pai, amém, fundador da Deus e Amor, estão tendo as consequências. Estão pagando o preço por causa disso e a própria mídia está se encarregando de propagar e difamar. A mídia vive disso. Amém? O inimigo, o diabo, aproveita disso, de informações negativas, seja verdadeira ou não, mas ele pega e coloca de uma maneira gigantesca na mídia, detonando com aquele setor, com aquela pessoa, com aquela igreja. Eu quero tocar no assunto principal. Tudo isso foi falado porque nesses últimos dias eu fiquei muito triste. Por que, missionário, o senhor está triste? Porque eu admiro a Igreja Deus e Amor, sempre admirei, meus princípios vêm de lá. Até hoje eu coloco em prática os princípios do saudoso Davi Miranda, revelado por Deus. Até hoje eu coloco em prática. E nesses dias, o acontecimento que está havendo é com a cantora Léa Miranda, que também é filha do saudoso. Um suposto áudio foi publicado, não sei por quem, também não quero saber, tá? Segundo a cantora Léa Miranda, tá? Já foi constituído advogado, já fez o boletim de ocorrência e o áudio já está passando por perícia, tá? A diretoria, que segundo ela já está há 7 anos, e essa diretoria, segundo a cantora Léa Miranda, tem se levantado contra ela, e aqueles que estão insatisfeitos com o que está acontecendo, tá? Disse que a destituiu dos seus cargos. Ela grava a sua live, tá? Como ela sempre gravou, e ali ela desabafa o que está acontecendo. Segundo ela, o áudio é um fake news, não é verdadeiro, e segundo a cantora Léa Miranda, todos que se levantam contra a diretoria são vetados, segundo ela. Ela pede uma nova diretoria. Ela pede uma nova diretoria, que se renove a diretoria, porque todos que se levantam contra algum erro, segundo ela, são destituídos, tá? Então ela conclama uma nova diretoria. Ao meu ver, tá? Pelo pouco conhecimento que eu tenho, quem pode convocar essa diretoria é a presidente, Ereni Miranda. E ao meu ver, essa presidente, a Ereni Miranda, ela deveria sim convocar essa reunião. Deveria, sabe por quê? Porque tem acontecimentos flutuando com o nome Deus e Amor, com a Igreja de Cristo. Então, como presidente, tem que tomar uma providência. Tem que buscar a origem do acontecimento, do erro, que é verdadeiro, se é errado, tem que procurar e resolver. Não pode deixar repercutir, como está acontecendo. É como se tivesse perdido o controle. Se está deixando repercutir, perdeu a rédea,
perdeu o controle, demonstrando uma fraqueza para o inimigo. Então, como presidente, tem que haver essa convocação extraordinária e colocar todos os pingos nos is. Vou citar um fato aqui que é gravíssimo. Destituir uma pessoa. Não estou falando que Leia está certa ou que está errada. Não estou defendendo nem apoiando ela. Nós vamos para a lei. Destituir uma pessoa porque um áudio está circulando não é motivo. Só é motivo se for comprovado a veracidade por pessoas peritas na área. O que Leia está fazendo. Se ela comprovar que aquilo ali é um fake, a diretoria está errada. Isso é óbvio. Então a diretoria não pode destituir antes que comprove. Amém? Não pode. Não pode haver uma sentença antes do julgamento. Entendeu? Por causa de especulações. Não estou defendendo ela, repito, tá? Então o que ocorre? A diretoria deveria fazer o que ela está fazendo. Pegar um perito, avaliar esse áudio, para ver se é autêntico, se é verdadeiro, se é dela ou não, para depois tomar as providências. O que eu vejo com isso? O diabo está aproveitando de toda essa situação, tá? Porque ele é um aproveitador para rachar a igreja, para dividir a igreja. Uma igreja tão linda, uma igreja que foi criada debaixo do joelho, debaixo de orações, revelada por Deus, preços espirituais, altos preços espirituais foram pagos para hoje. Só está circulando na mídia fofoca, escândalo, difamação com essa igreja que é do Senhor. Precisamos ressaltar isso. Uma igreja que é do Senhor. Se tudo isso está acontecendo, amado, nós não precisamos ter 50 anos servindo a Deus, nós não precisamos ter cargos para entender se uma sequência de anos só está acontecendo escândalos, difamações, notícias ruins. Alguma coisa está acontecendo, gente. Alguma coisa está acontecendo. E isso tem que ser detectado. Isso que está acontecendo tem que descobrir a origem, da onde está vindo o erro, da onde está vindo esses acontecimentos que está prejudicando a igreja. Deus é amor. É simples, amado, é só olhar para esse lado, para esse foco. O que está acontecendo e da onde está acontecendo. E começar a resolver, começar a solucionar. O grande problema é que está acontecendo, se arrastando, rastejando ao longo de alguns tempos e não foi resolvido. Esse que é o grande problema, amado. Eu sou líder, eu tenho experiência como líder e eu sei do que eu estou falando. Uma vez um problema surgiu dentro da igreja, se você não cortar o mal pela raiz, se você não resolver, a tendência é esse erro, esse mal, crescer e prejudicar a igreja de Cristo na terra, seja ela qual for. Essa é a intenção do inimigo. Vou falar algo aqui que talvez para algumas pessoas vão ficar de queixo caído. Talvez algumas pessoas não vão receber ou aceitar o que eu vou falar. Eu vou falar como profeta de Deus. Já falei uma vez sobre isso. Assim que o saudoso Davi Miranda partiu, eu falei sobre isso. Estou tornando a repetir essa fala como profeta, na autoridade que Deus me deu, na direção do Espírito Santo. Aquela unção que estava sobre o missionário Davi Miranda, o saudoso, o pai, o fundador da Deus Amor. Esse espírito e esta unção não repousou sobre a vida de ninguém. Eu afirmo o que eu estou dizendo. Não repousou sobre a vida de ninguém. Esse espírito e esta unção que estava sobre o saudoso missionário Davi Miranda, ele ainda está procurando.
ele ainda está escolhendo um homem ou uma mulher à altura do fundador, para que possa assumir a responsabilidade e prosseguir com aquilo que Deus revelou lá no passado ao saudoso Davi Miranda. Ainda não está constituído, digo isso pelo Espírito de Deus. Eu entrego isso pelo Espírito de Deus. Aquela unção e aquele Espírito que administrava a Deus e Amor, que estava sobre a vida do saudoso missionário Davi Miranda, ainda está escolhendo o sucessor dele. Ainda está escolhendo, ainda está sendo gerado, ainda está sendo peneirado. Esse espírito ainda está procurando esse sucessor. E ele não está exercendo ainda. Não está exercendo ainda. Torno a repetir, se for o neto, como ela disse que Deus revelou a ela, quem sou eu para ir contra uma revelação de Deus? Isso é uma blasfêmia. Quem sou eu para duvidar? Quem sou eu para desmentir? Mas o fato é só você olhar para o perfil, é só você olhar para a conduta espiritual, que você vai ver que ele não tem a unção que o missionário Davi Miranda tinha. Que é uma grande responsabilidade para reger, administrar uma grande obra, um império espiritual, mundial. E não é qualquer pessoa que está preparada, capacitada para fazer isso. A maior prova do que eu estou falando é o que a mídia está fazendo. As especulações, as teses, os escândalos, as difamações, o que está acontecendo. Essa é a maior prova que não está preparado. Amém? Na época de Davi Miranda, pai, presidente da obra, ele já tinha contornado isso. Então essa é a maior prova. Não estou aqui falando mal do neto, não estou aqui julgando o neto, não estou aqui criticando o neto. Eu oro por ele, amo ele, respeito ele, mas a verdade é para ser dita. Ele não está à altura comparado com o avô dele. Espiritualmente dizendo, não está à altura. A unção que tinha sobre o avô dele não está sobre a vida dele. O espírito que estava sobre a vida do avô dele não está sobre ele. E essa pessoa ainda está sendo procurada por Deus. Amém? É a razão pela qual a cada ano, e agora reduziu, a cada mês está surgindo algo novo. E o que está acontecendo na consequência disso? Aos poucos, as pessoas estão saindo. É isso que o diabo quer. Aos poucos, estão saindo. O diabo quer destruir a igreja. O diabo quer dividir, quer rachar a igreja. Aos poucos estão saindo. O pastor Filho já fundou outra igreja, agora é com Leia, e aos poucos o diabo está destruindo. É isso que está acontecendo. Porque essas coisas não é de Deus. Isso não é de Deus. Se você é um leitor da Bíblia Sagrada, se você conhece a Bíblia Sagrada, você vai ver que esses episódios, esses acontecimentos não são de Deus. É tudo da carne, tudo do inimigo, com o objetivo de destruir a igreja. A igreja que foi levantada com muito sacrifício, com muita oração, com muito jejum. Amém? Um império espiritual que foi deixado, que não conseguiram preservar. Não conseguiram dar continuidade ao legado. Quero finalizar a minha fala da seguinte forma. Tudo isso poderia ser evitado. Tudo isso poderia ser evitado. Primeiro, igreja não é herança. Segundo, uma família não é detentora do poder de uma igreja. Porque igreja não é uma empresa. Vai conduzir a igreja quem Deus escolhe, quem Deus chama. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Então eu sou contra, é uma opinião minha, ser o presidente vitalício, herança de igreja. O pai morreu, o filho tem que assumir. Sou contra isso, tá? Nem sempre o filho está capacitado para assumir aquilo que o pai iniciou. Sou contra isso, tá? E sou contra esse negócio de famílias serem detentoras de uma igreja. Isso não é empresa.
Isso é uma igreja, tá? Agora, uma coisa é certa e verdadeira. Se a presidente Ereni Miranda, presidente da Deus Amor, ela não tomar uma iniciativa, se ela não contornar, que já deveria ter contornado já há muito tempo atrás, porque não é de hoje que estão acontecendo esses episódios. Se ela não contornar, aos pouquinhos, o diabo vai destruindo essa igreja. Aos pouquinhos. Muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, já saíram. Muitos homens e mulheres de Deus já fundaram as suas próprias igrejas. Muitos homens e mulheres de Deus ficaram insatisfeitos com todos esses episódios, esse cenário que está acontecendo. Inclusive, eu sou um deles, tá? Que eu não estou falando quem está certo, quem está errado, mas a minha opinião, eu fico triste quando eu vejo esses noticiários, quando eu vejo esses acontecimentos, eu fico triste. Primeiro, porque é a igreja do Senhor. Segundo, porque é uma igreja que eu admiro, que eu amo muito. Não sou membro, mas eu admiro essa igreja. Então eu fico triste, porque não era para estar acontecendo essas coisas. Perderam como se fosse o controle. Perderam o controle. Perderam a rédea, tá? A solução. As duas maiores soluções para que se resgate a igreja Deus e Amor, a minha opinião como profeta de Deus. Você não é obrigado a crer no que eu estou lhe entregando, tá? Você vai ouvir, você vai analisar, você vai crer ou não, você tem o seu livre-arbítrio. Mas eu deixo duas opiniões aqui e na direção do Espírito Santo. Primeiro, a presidente tem que puxar a rédea e buscar a origem de todos esses acontecimentos e resolver. Segundo, colocar alguém à altura para dar continuidade ao legado do missionário Davi Miranda saudoso. Alguém à altura. A altura que eu me refiro é na mesma unção, no mesmo espírito e na mesma visão, tá? São duas opiniões, dois conselhos que eu deixo aqui. Eu tenho quase 100% de certeza que esse vídeo vai chegar em algum dos diretores ou até mesmo a presidente da obra. Eu tenho certeza, tá? Eu deixo aqui com muito carinho, com muito respeito. Não estou difamando, não estou criticando, não estou julgando como muitos fazem, porque é a igreja de Cristo, é a menina dos olhos de Cristo e não se faz isso com a menina dos olhos de Cristo. Mas deixo sim a minha opinião de algo que é real, de algo que está acontecendo, de algo que é visível, inclusive público. Já se tornou público. Então gera-se mais escândalos, mais difamações, mais problema do que propriamente edificando a igreja de Cristo. Amém? Puxe a rédea, conclame uma reunião extraordinária e resolva isso. Busque aonde está a solução, aonde está o problema e busque a solução. Faça isso, porque vai contornar todos os problemas. Faça isso. E se for necessário, sim, eu não sou contra renovar uma diretoria. A diretoria ela não pode ser também vitalícia como presidente. Não, tem pessoas competentes como aquela diretoria que pode reger também a diretoria, por que não? Eu sou a favor sim. Pode sim haver um rodízio, tanto do presidente como da diretoria, porque o dono e o cabeça é Cristo. O vitalício é Cristo. Amém? O dono da igreja. Deixo aqui o meu desabafo, deixo aqui a minha tristeza, deixo aqui o meu conselho acerca do que está acontecendo e eu oro a Deus, como sempre orei, que Deus tenha misericórdia, compaixão e que tudo isso que está acontecendo seja contornado da melhor forma possível. Porque Deus não se agrada uma irmã, que é Léa Miranda, contra outra irmã, Débora. Uma tia contra o sobrinho. Deus não está nesse negócio. Você vê que o diabo está dividindo a família. Isso é bem explícito. Isso é bem claro, amado. O diabo está destruindo a família.
Quando o diabo destrói a família, ele destrói tudo. Tudo que rodeia, cerca, pertence à família é destruído. Então está irmã contra irmã. Está sobrinho contra irmã. Uma briga de família. Briga, olha o nome, briga. Deus já não está no negócio. Isso é coisa do inimigo. Ele que vem para matar, roubar e destruir. E aonde que reflete? Na igreja. O objetivo do inimigo é esse. Refletir na igreja. Uma igreja que é de Deus. Uma igreja que aconteceu muitos milagres. Uma igreja que salvou a vida de milhões de pessoas. Uma igreja que já abençoou muitas vidas. O objetivo do inimigo é esse. É para tocar na menina dos olhos. Para destruir a igreja. O objetivo é esse. Amém? Que Deus possa ter misericórdia, possa abrir a mente da presidente, possa abrir os olhos espirituais da presidente, possa acrescentar sabedoria sobre ela e que ela possa reavaliar a direção da igreja, tá? Meditar sobre, mas meditar bem, entrar numa consagração de jejum e oração por dias, se for necessário semanas, se for necessário meses, para que Deus dê 100% de uma direção. Porque, amados, se Deus revelou, está acontecendo tudo isso negativo, eu fico com as minhas interrogações. Como é que Deus revelou uma coisa que seria o sucessor que está sendo reprovado por todos? Que está tendo retaliações, que está tendo difamações, que está tendo escândalos. Eu quero entender isso. Eu não estou aqui julgando, criticando, mas eu quero entender, amado, porque se Deus revelou, Deus é Deus de paz, não é Deus de confusão. É isso que eu quero chamar presidente, a diretoria para refletir. Se Deus chamou, por que a consequência está sendo negativa? Por que os membros estão saindo? Por quê? É momento de se refletir sobre isso. Porque eu aprendi o seguinte: o que Deus revela não dá errado. Isso é um princípio. Porque Deus não é louco. Deus não é maluco. Deus não é qualquer um. Deus é perfeito, santo, soberano. E Ele sabe o que faz. Se Ele revelou, é para dar certo. Se foi Deus que revelou, é para dar certo, não é para criar escândalo, difamações, especulações, consequências negativas. Se Deus revelou, é isso que eu quero entender. Amém, meus amados? É essa a minha tristeza. Se foi Deus que revelou, por que está tendo essas consequências? É hora de meditar. É hora de refletir. É hora de reformular. É hora de colocar os pingos nos is. É hora de mudança. É hora de renovação. É hora, sabe de quê? Resgatar os princípios valiosos que Deus revelou ao saudoso missionário Davi Miranda, o presidente e fundador da obra Deus e Amor, e colocar em prática aquilo que Deus ordenou. Preste bem atenção, não foi o missionário Davi Miranda que ordenou. Entenda isso, foi o próprio Deus. É hora de refletir sobre isso. Olhe para Deus e Amor hoje e olhe para Deus e Amor do passado. Vê se ela é a mesma. Se não é, resgate esses princípios. Porque aqueles princípios foram revelados por Deus ao saudoso. Então, eu deixo esse meu conselho. Resgate os princípios. Resgate os valores que estão se perdendo. Resgate antes que essa igreja seja totalmente destruída. A oportunidade está sendo dada. O tempo agora é de oportunidade, de redimir, de contornar, de resolver, de solucionar e resgatar aquela igreja Deus e Amor do passado. Aquela é a igreja que Jesus revelou, que o Espírito Santo revelou ao presidente saudoso missionário Davi Miranda. Amém, meus amados? Tenha certeza que eu continuo amando essa igreja, continuo amando a todos e sempre estarão nas minhas orações. Principalmente a igreja como um todo estará em minhas orações. Amém?
Que Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia. Eu oro a Deus que daqui para frente eu possa, os meus ouvidos, ouvir boas notícias a respeito disso, em nome de Jesus. Que eu possa ouvir que a Deus e Amor está reagindo, que a presidente está reagindo, a diretoria está reagindo na direção de Deus, fazendo a coisa certa para melhorar, agradando a Deus e agradando os membros. Porque igreja sem membro, ela não é igreja. Ela só é igreja se tiver membros. E membros satisfeitos. Membros alegres, como na época do saudoso Davi Miranda. Que Deus possa resgatar os sinais, amém? Que acontecia na época do missionário. A minha oração é essa, que volte a acontecer os sinais, amém? Particularmente, eu não tenho conhecimento 100% de tudo que está acontecendo, mas da época do missionário para a época de hoje, eu percebi que reduziu tragicamente os sinais que antes aconteciam. Amém, amados? Fica aqui esse meu recado da parte de Deus, na direção do Espírito Santo, tá? Você tem o seu livre-arbítrio de aceitar ou não isso que está sendo falado, tá? Não estou julgando e criticando, amo a todos. Que Deus abençoe e vou intensificar as minhas orações em prol dessa igreja. Amém, meus amados? Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha compaixão e que Deus possa estar trazendo o melhor para a sua igreja em nome de Jesus. Fiquem todos na doce e maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fiquem aí com a lembrança dessa foto linda do saudoso missionário Davi Miranda, fundador, presidente da Igreja Pentecostal Deus Amor, e eu me despeço de todos com a doce paz de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos.